Olá pessoal, iniciando a nossa disciplina de cálculo diferencial integral 3, comentar um pouquinho aqui qual é a dinâmica de estudo que a gente vai ter, né, nessa disciplina. Então, nas disciplinas anteriores de cálculo, né, 1 e 2, a gente fez o estudo dentro da função de uma variável. Então, a gente estudou o limite, a derivada e a integral dentro de função de uma variável, né? Função de uma variável, por exemplo, quando a gente trabalha que f de x é igual a x mais 3, a gente tem a função dependendo apenas de x. Então, isso quer dizer que é uma função de uma variável. Agora, no cálculo 3, nós vamos expandir os conceitos que a gente estudou no cálculo 1 e 2, de função de uma variável, para funções de várias variáveis. Então, seriam funções que não dependem apenas de x ou de uma variável. Seriam funções que dependem de mais variáveis, né? Então, essa é a ampliação que a gente vai fazer no estudo do cálculo 3. Por exemplo, como eu disse, está aqui uma função de uma variável, y é igual a 3x mais 2. Ou seja, o y depende apenas de x. Esse y a gente reescreve ele ainda como f de x, né? Ou seja, o y é uma função que depende apenas de x. Então, a gente tem uma variável, né? E aí a gente estudou domínio, imagem, gráficos, limites, derivada, integral. A gente estudou uma série de coisas para funções desse tipo, né? Agora nós vamos estender esses conceitos para funções de várias variáveis. Por exemplo, eu tenho z igual a 3x mais 2y mais 4. O z é o que a gente chamaria de uma função de duas variáveis, porque ele depende de x e ele depende de y. Então, a gente pode representá-lo como uma função de x e y. Então, ele é uma função de duas variáveis. Para saber o valor do z, eu preciso substituir o valor de x e o valor de y. Enquanto na função de uma variável, para descobrir o valor de y, eu precisava só do valor de x. Ou seja, eu dependia de uma variável, agora eu dependo de mais variáveis. Então, essa alteração que a gente tem para funções, a gente vai ver quais são os impactos dentro desses conceitos que foram estudados e agora que vão ser vistos dentro da disciplina de cálculo 3, né? Então, a gente vai estudar basicamente os mesmos conceitos, correto? Por exemplo, quando a gente vai calcular o volume de um cilindro, a gente estuda que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, né? Então, a gente diz que o volume é a área da base, que é πr ao quadrado, onde esse r representa o raio, vezes a altura, que a gente vai chamar de h. O volume, então, ele é uma função que depende de dois valores. Para saber o volume do cilindro, eu preciso saber qual é o raio e eu preciso saber qual é a altura. Ou seja, o volume é uma função que depende de duas variáveis. Então, isso aqui é só para exemplificar uma situação na qual a gente teria, por exemplo, uma função de duas variáveis. O volume de um cilindro depende do raio e depende da altura. Então, ele é uma função que depende de duas variáveis.